Hoje começo por destacar com a chancela da Gradiva um livro muito bem construído, para que chama a atenção, chama-se O Homem que Mandou Matar o Rei Carlos, Os Bastidores de um Crime, é da autoria de António José Saraiva. José António Saraiva, aliás. José António Saraiva nasceu em Lisboa em 1948, foi diretor do Expresso e do Sol, foi professor a partir de 2000 numa universidade portuguesa, onde deu a cadeira de Política Portuguesa, e dedicou-se também de uma forma visível e assumida à literatura e aos êxitos literários, tendo chegado a admitir a possibilidade de construir uma obra que o habilitasse a ganhar o Prémio Nobel. Este livro é uma investigação rigorosa sobre a morte do rei Dom Carlos em fevereiro de 1908, morte juntamente com a do seu filho Luís, que viria a transformar a política portuguesa e abrir as portas para o 5 de outubro de 1910, ou seja, para a chegada da República à força de fogo e de balas. Este rei era um rei sui generis, era um rei mulherengo, gostava da vida, gostava de jogar ténis e interessou-se também pelo início do futebol em Portugal. Esteve associado também às primeiras equipas que foram criadas em Portugal, mas as balas de Boiça mataram-no e, portanto, foi o princípio do fim da monarquia em Portugal e o princípio da República, com toda a história que conhecemos a seguir. Destaque igualmente para um livro com a chancela da presença, escrito por um escritor italiano importante chamado Leonardo Sciascia. Este livro é um retrato espantoso da Itália do Sul, onde a máfia predomina e impõe as suas regras e leis, entre aspas, à população que tem medo. Portanto, há uma pessoa assassinada, todos se calam vítimas do medo que os cerca e ameaça, e a verdade é que este romance, que é um romance pequeno, é considerado uma obra fundamental de um dos maiores autores italianos do século XX. O importante é dizer que este livro continua a ser traduzido para vários países, sendo uma das obras de referência para leitores de várias gerações em Itália, a não perder O Dia da Coruja. Destaque ainda com a chancela da tinta da China para um livro fundamental sobre a história do fascismo e aspectos essenciais e personagens fundamentais da história do fascismo. Foi escrito por José Pedro Castanheira. José Pedro Castanheira, nascido em 1952, foi um importante jornalista e investigador jornalístico português que trabalhou na luta, no jornal e durante 28 anos no Expresso. Neste livro, ele recupera entrevistas e trabalhos jornalísticos publicados na altura própria no Expresso. Ele fala de Eduardo Vieira Fontes, o último diretor do campo de concentração de Tarrafal. Fala de vários presos políticos destacados e marcantes na história da repressão em Portugal. Fala do último governo da ditadura e dos seus protagonistas a nível do patamar da decisão. Fala de figuras como Pedro Feitor Pinto, que foi um colaborador direto, próximo e muito chegado de Marcelo Caetano. Fala de Alexandre Carvalho Neto, que foi o último secretário particular de Caetano, de Delmano Alves, que foi o último presidente do Partido Único da Ação Nacional Popular. É um livro fundamental para conhecermos protagonistas e momentos fundamentais da história contemporânea portuguesa nos anos que precederam o 25 de Abril e o fim destas figuras e a criação de uma nova visão, uma nova perspectiva para falarmos deles e do trabalho que fizeram. Destaque com a chancela das edições 70 para um livro fundamental que foi considerado um dos livros do ano por jornais como o The Telegraph. É uma surpreendente investigação sobre o primeiro ano de guerra na Ucrânia, com um trabalho de investigação jornalística absolutamente exemplar. Owen Matthews dá-nos uma lição de jornalismo e de investigação jornalística e de escrita para ser lida por um público amplo, que permite que este livro esteja hoje em destaque nos escaparates das livrarias, como sendo uma obra fundamental para se compreender a tragédia do povo ucraniano.
Destaque ainda para um livro da Antígona, editora que valoriza, agora que está a comemorar mais um aniversário, valoriza muitos livros que representam o olhar da rebeldia sobre o mundo e sobre a vida, e este livro que se chama Caminhar, uma filosofia, é de Frederick Gross, um livro sobre a arte de caminhar, que é também uma forma de conhecermos melhor a arte interior do ser humano. Um livro fundamental para quem quer caminhar e ser livre e ter o corpo livre numa sociedade que a cerca e é ameaçadora. Com a chancela prestigiosa da Relógio d'Água, temos um livro de Ian Lianca. Ele constrói um livro corajoso, até politicamente, um livro que nos mostra em que medida é que o sonho chinês propagado e apresentado e valorizado sempre com os termos eloquentes e dourados da propaganda, em que medida é que a China de hoje, nas aldeias e nas cidades, não corresponde ao sonho criado e promovido por Xi Jinping e pelo Politburo do Partido Comunista Chinês, que manda na China. Um livro que nos mostra uma outra China, que é a China que existe, mas que pode ser narrada como outra narrativa por um autor nascido na China. A não perder, muitos livros sobre o mundo e sobre a vida.